Beca, agora sim, para pegar a sua provocação, Júlio, repetindo aqui o comentário que o Júlio fez, Pedro nunca vai admitir que a direita está mais perto do bolsonarismo do que antes de domingo. Júlio, esse aqui é o gráfico, cara. 21% dos brasileiros dizem que são de direita, mas não são bolsonaristas. 12% dos brasileiros dizem que são de direita e são bolsonaristas. O problema é esse. Essa está a questão. E aí, qual é a dificuldade de uma eleição em 2 turnos? A dificuldade de uma eleição em 2 turnos é o seguinte: vão ter 4 candidatos. Vamos dizer que vão ter 4 candidatos de direita. Não sei se vão ter tantos assim, mas digamos que vão ter lá. Sei lá, Romeu Zema, Gustavo Lima me deu branco com o nome mesmo do Tarcísio de Freitas. Esquecendo o governador de São Paulo. Vamos dizer que tem os 3. A questão é a seguinte: quem é o cara que parte dos 12% dos votos do Bolsonaro? Quem é que tem esses 12%? Porque quem tiver 12% já parte de uma pilha desse tamanho. Quem é que vai crescer com mais facilidade? É quem tiver esses 12%, porque os outros 21% se fragmentam. Então, no fim das contas, você tem uma eleição de 2 turnos. Você é de direita. A última coisa que você quer é que Lula, o Haddad, o Gleisi, ou seja lá, Gleisi não vai ser candidata, né? Mas seja lá quem for o candidato ou a candidata do PT, a última coisa que você quer é que um petista ganhe. Então, você quer o candidato de direita no segundo turno. Você pode preferir o Gustavo Lima, mas você vai votar no Tarcísio de Freitas se os votos do Bolsonaro forem para o Tarcísio de Freitas. Então, o problema de você ter uma eleição de 2 turnos, mesmo que a direita se fragmente, são esses 12% dos votos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é dono desses 12% de votos. Ele não representa toda a direita, mas ele dá um piso. É a mesma questão do Lula com seus 19%. Não importa que tenha Ciro Gomes, não importa que Ciro Gomes consiga 12% de votos, porque o Lula começa com 19% dos votos. Ou o Haddad, ou seja lá quem o Lula disser vota nesse ou nessa, começa com 19% dos votos. Então, o cenário do qual a gente tem que partir é o seguinte: chegarão no segundo turno o candidato do Bolsonaro e o candidato do Lula. E essa vai ser a disputa que a gente vai ter que encarar. Pode ser que isso mude? Pode. Muita coisa pode mudar em 1 ano e meio. Mas tem que mudar. Por enquanto, não tem cheiro de que vai mudar. A realidade que a gente tem hoje é essa. A gente tem também... Bom, o Júlio Bahia aparece aqui de novo, falando... Primeiro, ele começou o programa perguntando para que era feito originalmente o software que fez a contagem dos manifestantes na Avenida Paulista, mas aí ele tá só de sacanagem. E depois ele diz: ver Caiado e Ratinho Júnior defendendo a anistia dá uma esperança no futuro, porque é o que a gente estava falando a respeito de ter que se comprometer com a anistia numa possível vitória, né, Pedro? Gente, não adianta. Não adianta. Todo candidato de direita que quer ser presidente da República vai precisar puxar o saco do Bolsonaro. Eu preferia que a realidade fosse outra. Mas é isso mesmo. A realidade é essa. A realidade é essa. Entende? Fazer o quê? Eu queria viver em outro mundo, só que no sorteio... me jogaram nesse. Gente, é uma questão de praticidade e oportunismo. As pessoas estão olhando, fazendo conta. Para eu me eleger, eu preciso estar aqui, dar as mãos de alguma forma com Bolsonaro? Vou ter que fazer isso. São todos candidatos tão radicais, são pessoas, políticos tão radicais quanto o Bolsonaro? Não acho. Mas é isso, não tem como, não tem para nenhum candidato de direita a possibilidade de chegar a um segundo turno, de se eleger sem estar de mãos dadas com esse bolsonarismo. Agora, tem uma coisa que saiu no fim de semana também, que não foi da Quest, mas foi do Datafolha, mostrando que o Bolsonaro, para 67% dos eleitores, devia desistir, parar de se declarar candidato como ele vem fazendo, como se ele tivesse esquecido que ele já está inelegível, né, independente do processo do golpe.
E aí, entre os candidatos que aparecem ali como preferenciais na indicação do Bolsonaro, junto com o Tarcísio, que aparece com 22% ali das menções entre os eleitores, vem a Michelle com 23%. Eu não imaginava que a Michelle tivesse ali uma mesma relevância, ou que ela fosse lembrada na mesma medida que o Tarcísio pelos bolsonaristas, não. Mas é a mulher do Bolsonaro, né? Ela é muito presente, faz muita pregação em igreja, ela é boa de palco, né? No linguajar evangélico, evidentemente, mas ser bom de palco para uma quantidade grande de brasileiros é falar que nem pastor, porque é a experiência de palco que tem. Tanto que ela estava com batom no alto do trio na manifestação. Olha, Luísa, eu não fico nem um pouco surpresa. Não sei se fui a primeira ou pelo menos uma das primeiras. Lá já tem mais de 2 anos. Logo depois dessa confusão toda, Bolsonaro vai ser preso, vai inelegível. E quando a Michelle assumiu a presidência do PL Mulher, começou a fazer aqueles eventos, eu falei de cara, ela não que o Bolsonaro quisesse, porque ele acho que não era um desejo dele. E ele nem falava, ele nem cogitava a possibilidade dela ser candidata à presidência. Mas de lá para cá, por exemplo, ele já falou que talvez, quem sabe, se as pessoas... Vamos ver. E antes, no máximo, acho que ele falava que ela poderia ser candidata a senadora e tal. Eu acho que ela não é um nome que deve ser desprezado. Eu acho que ela está, assim, nesse páreo. E digo mais, acho que para o Valdemar, para ele, ela seria a candidata perfeita. Você acha isso? Acho. Por quê? Porque ela de cara ela já receberia essa herança de eleitores do Bolsonaro. E esses fiéis ali que não olham para ela de forma alguma como uma possível traidora da causa bolsonarista. E, gente, ela tem muito talento, ela tem muito... Ela é carismática, ela tem um tom de fala, ela não tem aquele histerismo do Bolsonaro. Eu acho que ela é muito mais palatável do que qualquer um dos Bolsonaros, e eu estou colocando os filhos dele, por exemplo, Eduardo e Flávio, que para mim é um picolé de chuchu Ela me parece mais inteligente do que os filhos dele. Do bolsonarismo, é muito mais inteligente, não só a inteligência, mas emocionalmente ela é mais inteligente que eu acho que o calcanhar de Aquiles da Michelle é para quem ela prega, não é nem o tom de pregação, porque ela fala para um público muito específico, que é o público evangélico. Ela não consegue equilibrar esse discurso na hora que ela vai fazer um discurso para grandes plateias. Ela está falando para um público evangélico. Eu acho que é difícil, por exemplo, ela conversar com um eleitor que é de direita, mas não é dessa direita evangélica, não é exatamente o eleitor do Bolsonaro. Agora, se ela equilibra esse discurso e sai um pouco da pregação, sabe, de meter a religião no meio desse discurso, eu acho que ela vira uma candidata muito, muito, muito perigosa. Tem um comentário aqui do Paulo Correia Galvão que eu acho muito interessante e que entra exatamente nisso aí que você está falando. É o seguinte, o problema é se a colisão que elegeu Lula vai sobreviver para 2026. Paulo, é exatamente isso. A gente não pode esquecer que o Lula ganhou por 1,5% dos votos. É um troço, um fio que garantiu a vitória do Lula. E se você pergunta para a maior parte da turma de pesquisa, o que eles vão te dizer é exatamente aquilo que o Bolsonaro disse 2 semanas atrás. Quem custou a eleição dele foi a Carla Zambelli. É verdade. Quem custou a eleição dele é a Carla Zambelli. É verdade o que ele tá, a tese dele está correta. Eu não acho, não. Não, é assim, eu vou te dizer. Você tem uma... Não, eu acho que teve um custo ali, mas aí você botar na conta dela... Você tem... Acho demais, eu vou te explicar o raciocínio. Não foi só a Zambelli, foi ela e o Roberto Jefferson. Sim. O problema é o seguinte, foram os dois juntos, né? O problema é o seguinte,
A liberação geral de arma de fogo é muito impopular entre os brasileiros. Isso é um dos números de pesquisa que as pessoas, em geral, acham que é o contrário e, na verdade, não é. Com exceção do Centro-Oeste, que é a única região que a maior parte das pessoas é a favor. É a favor de facilitar acesso à arma de fogo, em todo o resto do país, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, é muito impopular a ideia de carregar a arma de fogo. E é muito mais impopular entre mulheres do que homens. Isso deve ser bastante intuitivo, inclusive, né? Que mulheres são mais contra armas de fogo de fácil acesso do que menos. São mais vítimas de armas de fogo. Claro que sim, é claro que sim. E não é só isso. Para o homem, é aquela coisa, me perdoem ser freudiano, o revólver, a arma dentro de casa, é uma extensão do falo, né, cara? Então, é a coisa da potência masculina. Nesse sentido que eu estou falando que a mulher é mais vítima de arma de fogo, na questão da violência doméstica. Claro, claro. E para o homem, é aquela coisa assim, a minha potência aumenta. Me perdoem ser excessivamente freudiano, mas... Quem é criado freudianamente nunca deixa de ser. É aquela coisa de uma extensão da potência e tudo mais. Enquanto que a mulher, quando vê aquela arma dentro de casa, ela tem uma noção direta de o quanto que aquela arma oferece um risco para ela e para os filhos. Às vezes, não necessariamente do marido, mas... Alguém invade sua casa, a probabilidade dessa pessoa, um bandido, uma coisa assim, a probabilidade dessa pessoa pegar a arma é muito maior do que você, uma pessoa não treinada, o próprio Bolsonaro nos anos 90 teve a própria arma roubada. É isso. Então, mesmo quando não existe a questão da violência doméstica, e a violência doméstica não é uma questão irrelevante no Brasil, muito pelo contrário, mesmo quando não existe essa questão, a mulher tem essa consciência. Quais são os grupos que... normalmente não votam na esquerda e votaram na esquerda? São dois grupos. Um é o que o pessoal da Quest... Eu sempre uso mais números da Quest do que dos outros institutos. Porque eu acho que o trabalho deles é muito interessante de diversas formas. Uma delas é nessa classificação do brasileiro por grupos políticos. Eles têm um grupo que eles chamam de sociais liberais, que é um grupo de classe média tradicional... preocupado com políticas públicas voltadas para erradicação de pobreza, diminuição de desigualdades, mas ao mesmo tempo muito preocupados com liberdade econômica, enfim, somos nós. Sim, os liberais. Os liberais progressistas. Esses sociais liberais nunca votam no PT. Em 22 votaram no PT. Eles não são uma quantidade muito grande de pessoas, eles representam 5% da sociedade brasileira. A gente cabe numa Kombi. Mas coisa assim, torcida do Botafogo. Eu brinco com um amigo meu. Eu falei num Fusca outro dia, o Pedro ficou bravo, tá? É Kombi. Não, é uma Kombi, calma lá. Eu brinco com meus amigos que são liberais e botafoguenses, do tipo, eu pelo menos sou Flamengo, cara. Vocês aí... Em algum momento eu deixo de ser uma minoria. Em alguma coisa eu não sou minoria, mas politicamente eu sou. E outro grupo muito interessante que votou no Lula, tendo votado no Bolsonaro em 18, e que é um público muito conservador, são das mulheres evangélicas periféricas. E aí, se for a Michelle, acabou, né? E a Michelle, eu acho que é capaz de trazer de volta esses votos, Marilis. Sabe? Eu acho ela perigosíssima, já falo isso há muito tempo. Eu só acho que o Bolsonaro não... Ele é machista demais para topar. Ele é machista demais. No começo, inclusive, ele ficou... Eu sei porque eu acompanho muito essa questão da Michelle, porque, modéstia à parte, depois de muito tempo eu vi alguns homens colunistas escrevendo a mesma coisa que eu já tinha escrito. O Bolsonaro se incomodou muito num primeiro momento, assim, de ficar irritado quando era perguntado. Mas, de um tempo para cá... Claro que ele não vai ficar falando da Michelle, como não vai ficar falando de nenhum dos filhos, porque ele precisa usar essa retórica de que serei candidato para continuar vivo politicamente. Mas ele já, em algumas ocasiões, quando foi perguntado de um tempo para cá, a resposta já foi num outro tom, numa outra direção. Então, assim... Eu acho bom a gente ficar de olho. O Oscar Fagundes disse aqui, a pergunta que não quer calar. O casamento de Michelle sobreviveria à candidatura dela no lugar do futuro presidiário, ele diz aqui. Eu acho que se não sobreviver, ela fica mais feliz.
Eu também acho isso. Acho que ali deve ter um acordo tipo Trump-Melania. Eu fiquei lembrando que até na manifestação É pró-anistia... mais óbvio que tem um acordo, né? Não. ali... Isso já tem em biografia, que inclusive essa história é ótima, porque... Conta aí. Então, numa biografia que foi escrita logo depois da eleição de 2016, que é uma biógrafa da Melania, que escreve muito, quando o Trump ganha a eleição em 2016, que é anunciado, antes dele assumir, eles refizeram o acordo pré-nupcial. E o que entra nesse acordo? Tipo, ela passa a ganhar mais, sei lá. Óbvio. Mas tem umas coisas muito interessantes dessa... Porque é um casamento que, obviamente, não existe, né? Eles não convivem, não tem um convívio homem e mulher, e diz que eles praticamente não se encontram. Ela mora na Casa Branca? Mora, mas eles não se encontram. Ela mora, tipo... Ela fica numa ala, ele fica numa outra. Agora... Vamos morar num lugar grande, né? Mas tem uma dinâmica interessante do casal. É pra ela... que o Trump liga depois de qualquer coisa um anúncio muito importante, uma decisão muito importante. Dizem que ela é uma das únicas pessoas que ele confia na vida. É uma coisa louca, né? Mas não existe. A relação homem e mulher o que mantém o contrato. O que mantém o contrato. Mas a Michelle tem até uma diferença em relação à manifestação aqui do Rio de Janeiro para essa de ontem na Paulista, que na primeira a Michelle não estava, né? Ela tinha feito um procedimento estético e mandou um atestado. Ela estava no ano passado, em fevereiro. Aqui do Rio, em Copacabana. Ela entendi. não estava. Não, no ano passado, na manifestação em São Paulo, que foi essa que foi 100 e tantas mil pessoas, a fala dela foi a mais aplaudida, mais esperada e a mais com tom de fim do mundo, de catástrofe, tipo, vamos virar uma ditadura comunista, mas ela foi aplaudidíssima. Então, e uma coisa curiosa dessa manifestação de ontem é que o que eu vi em rede social da Michelle foi o discurso com batom, tinha uma pegada mais política e tal. O Bolsonaro foi ele falando popcorn, ice cream. Nossa, esse vídeo é maravilhoso, gente. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era uma sacanagem de inteligência artificial. Eu falei, não, alguém usou IA pra colocar ele falando isso. Eu custei entender o que ele estava falando. Não, deixa, vamos lá. Bolsonaro não fala inglês. Não, ele avisou, a gente percebeu também. Não, pois é. E eu entendo o achar graça e tudo mais, e toda maneira de ridicularizar o Bolsonaro, eu acho que está valendo. Isso posto, eu não acho isso horroroso. Um velho que não fala inglês tentando falar inglês. O que eu acho horroroso se você conversa com as pessoas próximas ao ex-presidente, eles consideram na família que o mais preparado e inteligente dos filhos é o Eduardo, porque fala inglês. E, primeiro, o Eduardo é obviamente o mais burro dos três irmãos, porque o Carlos é uma mente... Ele é um maluco, mas é inteligente. O Carlos é completamente despirocado. Gente, mas é um cara inteligente. Elegeu o Bolsonaro em 2018. Ele é o cara que elegeu o pai. Isso. E ele falou, vou colocar na internet aqui, porque meu pai não tem um site, vou fazer um site pra ele, pronto. E ele, obviamente, sacou as coisas que tinham que ser sacadas e botou o Bolsonaro na boa sempre. E o Flávio é aquele cara que não é que seja um cara brilhante ou isso e aquilo, mas ele é um deputadozinho corrupto da LERJ normal. Entendeu? Não é um cara extraordinário, mas é um cara normal. O Eduardo não, é aquele cara que tem delírios de grandeza, acha que vai ser presidente do mundo, vai ser secretário-geral da ONU e tudo mais, e tem esse culto na família de que ele domina inglês, e se você ouve o Eduardo Bolsonaro falando inglês, é um troço horroroso, entendeu? É um cara que tem o diploma ali do IBEL e com aquele diploma do IBEL vai... Até porque, assim, já tinha dado tempo dele nesses últimos 4 anos, já que ele tem esse interesse todo, mais de 4 anos, porque na época da eleição do Trump em 2016 ele já andava de boné...
tentando circular ali. Tem uma coisa que foi bastante noticiada quando o genro do Trump se encontrou com ele antes da eleição em 2016. Então, já teria dado, inclusive, para ele contratar uma professora particular para melhorar aquele inglês, para ele realmente ter um nível de inglês para fazer o que ele quer fazer, que é circular no meio dos congressistas americanos e dar entrevista em inglês. Não é só isso, e tal. né, cara? Vai fazer um curso de administração pública ou de ciência política em Harvard, em Yale, em Princeton, em Stanford, em Columbia. Imagina, filho de ex-presidente, filho de presidente, ele consegue uma bolsa em 2 segundos. Vai pegar um lustre, entendeu? Até porque sai falando inglês, entre outras coisas. Só que... Não, eles preferem botar na porta de casa de Bolsonaros. De Bolsonaro. Então tá certo. Keeping up with the Bolsonaros. Ai, minha... Nossa Senhora. Que foi, Pedro? Pedro, você que fala com inglês, medo o que agora. achou do nível de inglês do Bolsonaro? Pergunta o Gabriel Alencar. Cara, eu não vou fazer isso, eu não vou falar do que eu achei, não, porque, tipo, a piada tá pronta, né? Não, só para deixar claro o que ele tentou dizer é que primeiro ele esclareceu que não falava inglês, né? Disse que era uma grande falha na formação dele, mas que ele queria dar um recado e depois ele faria a tradução. E aí ele começou com popcorn, ice creams, aí ele falou um Sellers, que eu fiquei um tempão, o que é Sealer? Sellers. Era Sellers. Enfim, o que ele quis dizer foi que vendedores de pipoca e sorvete foram condenados por golpe de Estado no Brasil. Agora, o engraçado é que o que ele fala parece sinners, né? Pecadores. Exatamente. Mas eu entendi Sealer, não sabia se era Sinner. Não, pois é. Olha, eu vendo aquilo, eu fiquei constrangida, claro, mas não é a primeira vez, não fiquei surpresa de que isso acontecer. Mas eu acho que para o público que ele quer falar, isso não é vergonha nenhuma. As pessoas acham, na verdade, que ele está fazendo um grande esforço para se comunicar e mostrar para o mundo que o Brasil está vivendo um momento de exceção, de que as pessoas estão sendo perseguidas. Nesse sentido, eu acho que ele consegue atingir o objetivo daquela, enfim, cena patética, que pra gente é patético, a gente sabe o que ele está querendo fazer. Mas assim, é piada, mas eu não consigo nem mais achar graça. Eu fico muito constrangida da gente estar sendo... Porque o que acaba sendo exposto é o país, não é o Bolsonaro. Tem várias pessoas perguntando aqui, tipo Pedro Damasceno, na verdade considera a Michelle com mais chances do que o Bolsonaro, teria muito menos rejeição. Aí o Francisco Chianello, o Bolsonaro já falou que aceitaria a Michelle, pois ela seria uma testa de ferro, ele disse isso em entrevista. Eu sou muito cético a respeito da candidatura da Michelle, porque diferentemente da Marilise, sem nenhuma informação, eu acho realmente que não interessa a nenhum dos caciques políticos uma candidatura da Michelle. A impressão que eu tenho tem a ver um pouco com... Tem a ver muito com o que eu ouço dos políticos, mas tem uma camada de interpretação minha. Ninguém nunca me disse isso diretamente. A impressão que eu tenho por parte dos políticos de direito, gente como Valdemar, entendeu? Marcos Pereira, né? Os presidentes dos partidos, os líderes principais dessa direita que abraçou o Bolsonaro de forma bem despudorada, é que o mundo ideal para eles é ter o voto dos Bolsonaros sem o Bolsonaro. Eu não acho que para eles um Bolsonaro preso seja bom, seja ruim. Pelo contrário, eu acho que é bom, aí eles têm ali o cara preso injustamente, país, isso e aquilo e tal. E eu acho que uma presidência Michelle aumenta o risco. Enquanto que uma presidência com Tarcísio, com Zema, com Caiado, com Ratinho Júnior, é aquela coisa, estamos aqui entre nós, centrônicos, fisiológicos, ou talvez até em algum caso ou outro um político mais ideológico de direita, mas a impressão que eu tenho é essa, é que eles não querem um Bolsonaro. Agora, eu não sei se vocês viram, o Bolsonaro já andou dizendo que até o próprio Tarcísio
não é um cara muito confiável, né? Não é um cara brilhante. Eles não... É como se o Bolsonaro fosse... O problema do Bolsonaro é que é um problema similar ao do Trump, né? Ele não confia em ninguém. Ele não confia em ninguém, ele é um paranoico, né? Essa coisa das teorias conspiratórias do bolsonarismo, que o Carlos de vez em quando entra naqueles tweets malucos, cheios de... aqueles raciocínios, vocês não estão vendo, tipo, é uma coisa, tipo, ele está tentando descrever um lance de xadrez 4D e a gente não consegue entender nada, mas a gente percebe que ali na cabeça dele tem uma grande conspiração acontecendo e tudo mais. A impressão que eu tenho é que parte dessas conspirações, eles acreditam nelas, sabe? Mas claro que acreditam. Sim. É só você ver as trocas de mensagem nesses grupos bolsonaristas, esse vídeo que a Flávia até mandou pra gente mais cedo, que foi feito pela Folha de São Paulo, com essas pessoas lá na Avenida Paulista. Eu não tenho a menor dúvida de que essas pessoas acreditam. Teve um caso na Avenida Paulista no ano passado de duas mulheres falando de ditadura e falando, acho que cantando uma música que tinha a ver com essa época da anistia e que virou piada, todo mundo fazendo piada sobre as mulheres. Eu olhei para aquilo, a minha leitura foi outra. Olhar para aquelas mulheres e entender que elas achavam de verdade que o Brasil estava correndo risco de virar uma ditadura comunista e que elas estavam de fato lutando pela liberdade do Brasil. Eu acho que o buraco é muito mais fundo. Agora, só voltando um pouquinho a Michelle, isso é uma tragédia eleger essa mulher presidente, essa mulher Michelle, presidente do Brasil. Uma pessoa que não tem a menor experiência administrativa de absolutamente nada, ia ser um pau mandado e ainda só que tem uma pessoa que também tem uma personalidade forte e ia provavelmente querer mostrar algum tipo de serviço. Nossa, assim, se o Bolsonaro... Eu me lembro quando o Bolsonaro assumiu a presidência lá no começo de 2019, que a gente olhava para ele, para mim estava nítido que ele talvez nunca tenha acreditado que ele ia ganhar de fato, não tinha plano de governo e parecia absolutamente apavorado com o fato de que teria que governar durante 4 anos sem saber absolutamente o que fazia. Lembra daquela cena de Davos? Ele estava isolado. Não era só isolado, ele dava para ver que ele estava apavorado, assim, não sei o que fazer, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que falar. Com ela ia ser, gente, sério, era para arrumar as malas e morar no Paraguai. Tô falando do Paraguai porque é mais perto, mas preferia ir para outro lugar. O Rafael Lopes manda o seguinte: imagina como um tiozão machista bolsonarista lidaria com a piada de que o capitão virou primeira-dama. Eu acho que eles tirariam de letra, cara. O Oscar Fergus pergunta, voltando ao que interessa, se o Lula não se candidatar, quem você acha que ele apadrinharia? Eu acho que é o Haddad. Também acho. O cara que está sendo preparado é o Haddad. Mas tem um risco, né? Porque se afunda a economia brasileira, é o mesmo problema da Argentina. Você botar o ministro da Fazenda que afundou a economia no caso do Brasil, não vai ser culpa do Haddad, vai ser culpa do Lula, porque o Haddad não consegue... O Haddad não consegue ministeriar, porque o Lula corta todas as dele. E vamos combinar que se está preparando de fato, mesmo o Haddad para 2026, está preparando muito mal. Inclusive, tinha que ter avisado o PT para parar de bater nele. Exatamente, também, né? para começar por isso. Não, o próprio Lula, sabe? Algumas falas do Lula desautorizando o Haddad eu acho muito complicado. Mas é muito complicado. Agora é isso, se o Lula... passa pela cabeça do Lula não se candidatar no ano que vem, já está tarde, né? Para preparar outra pessoa.